Oi pessoal, tudo bem? Tô chegando para trazer mais um episódio necessário para vocês e para o nosso podcast, ainda mais porque hoje nós vamos falar de um assunto bastante atual e que movimentou a imprensa e as redes sociais recentemente, que é o peeling de fenol. Recentemente nós vimos notícias sobre o caso de um rapaz que não resistiu após ter realizado o procedimento e com isso as especulações e as dúvidas surgiram. Por isso é mais do que necessário nós trazermos informações sobre o tema aqui no nosso Cuidar de Você. Para isso, eu tenho aqui comigo dois rostinhos bem conhecidos no nosso podcast, Dr. Alexandre Moretti, nosso dermatologista, e a Francisca, que é psicóloga e nossa parceira de tantas conversas. Gente, é a minha primeira conversa com vocês e eu tô bem animada. Sejam bem-vindos. Eu que agradeço de falar de um tema que movimentou a imprensa do Brasil todo, né? Eu fui chamado para várias entrevistas, inclusive para a TV Morena, na primeira página. Tem uma matéria lá que eu falo sobre esse assunto. E assim, vamos lá, né? Vamos descascar a cebola. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigada. Doutor, então para começar, peeling de fenol é uma técnica antiga, né? Que já é conhecida, mas como eu disse logo no início, a gente acompanhou o que aconteceu aí com esse rapaz que fez o procedimento com uma pessoa que havia feito um curso online de aplicação de peeling. Então, não tem como eu não iniciar esse papo descascando a cebola, como o senhor falou, sim. E contando pra gente o que é o peeling de fenol, como ele difere dos outros tipos. Primeiramente, a gente tem que entender o que é a palavra peeling, né? Peeling é uma troca da pele, né? Você vai trocar aquela pele. É uma descamação da pele. Existem vários tipos de peeling, né? Conceitualmente, existe o peeling, que trouxe esse esquema da nossa pele, que é o peeling mais superficial, que geralmente vai descamar só a epiderme, que é a primeira camada da pele. Nós chamamos peeling superficial. Nós temos o peeling médio, que além da epiderme vai descamar, vai tirar, vai fazer uma necrose da camada que nós chamamos derme reticular, que é a derme que fica aqui mais próxima à epiderme. E o peeling profundo, que é o exemplo clássico, é o fenol, que vai até às vezes próximo do tecido de gordura, que é a derme reticular. Então, um peeling profundo. O fenol, como você disse, é uma técnica que a gente faz desde o começo, quando não existia nada, não existia preenchimento, toxina botulínica, lasers, né? O peeling de fenol estava ali, né, para ajudar no rejuvenescimento. É um peeling profundo, né? Ele é o ácido carbólico, né? Ele é derivado do benzeno, então um peeling é uma substância tóxica, né? Porém, quando ele bem utilizado, traz resultados maravilhosos. Então, quando bem realizado, técnica e também o jeito de aplicação, né? E indicação. Você também tem que ter uma boa indicação, né? Um fotoenvelhecimento bem intenso, com rugas profundas, né? Não é para qualquer situação. Então, o peeling de fenol, ele é um peeling agressivo, que tem que ser realizado por médicos, né, habilitados, mas que traz resultados maravilhosos, né, quando bem realizados. Legal, doutor. Queria falar agora com a Francisca. Com todo esse boom, né, as pessoas ficaram muito preocupadas com a situação. Por isso que é importante a gente trazer a temática para informar, para acalmar, mas também para dar um senso de atenção para todos, para que eles busquem um procedimento seguro, para que eles busquem profissionais recomendados e para algo que realmente seja bom, né? O doutor falou sobre a questão da indicação. Então, a gente precisa também dar ouvidos para isso, né? Sim, eu acho que isso entra na questão da autorresponsabilidade também, com autocuidado, quanto a gente precisa se envolver e não sermos influenciados só com informações, né? Porque a gente tem uma série de estímulos, inclusive, principalmente com mídias sociais, trazendo várias informações, mas não necessariamente de pessoas que têm conhecimento, que são habilitadas, e quando a gente vai entrar, né, se envolver com procedimentos, a gente precisa ter essa responsabilidade de saber, de escolher um profissional, de saber
como, quando, a sua real necessidade, né? Porque para que a gente realmente se sinta seguro e tome as melhores decisões. O que acontece, né? Que você falou, né? Hoje as redes sociais é uma vitrine de vendas. Sim. Né? Todo mundo mostra resultados maravilhosos, né? Antes e depois maravilhosos, mas não mostram as complicações. Todo mundo tem complicações. Sim. Inclusive a gente, mesmo dermatologista, cirurgião plástico, que mexe, os médicos, a classe médica que mexe com estética, vai ter complicação. Mas a gente vai tem que ter a habilidade de tratar essas complicações. E assim, eles mostram as coisas bonitas. Existe muita venda, né, de procedimentos e eles não mostram o que acontece realmente. E lembrando que para cada paciente tem uma indicação, né, doutor? Sim, sim. Aí, ali é algo geral e às vezes é o paciente escolhendo o seu procedimento. Né? Exatamente. Eles acham que o paciente acha que ele se encaixa naquele antes e depois maravilhoso. Uhum. E às vezes não vai ser igual para ele, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ver como que é esse profissional, se ele é habilitado para fazer aquilo, entendeu? E às vezes até na própria conversa, né? Você não escolhe um cirurgião, por exemplo, fazer uma mama ou uma abdominoplastia, você não vai em um cirurgião plástico, você procura vários. E aí a gente acaba, né? É importante ter você vai escolher o profissional de acordo com que você se sente mais seguro, né? Com certeza. E nessa questão das redes sociais é muito perigoso, né? Porque às vezes o paciente tá ali, ele vai se identificando com aquilo, ele olha para aquilo e fala, tem manchas na pele. Eu tenho. Tem rugas, eu tenho. Mas na verdade não é bem assim, né, doutora? A gente queria falar um pouquinho dessa parte das recomendações. Para quem é recomendado esse tipo de procedimento? Tem alguma idade que é indicada? Você falou um pouquinho, eu queria que a gente detalhasse um pouco mais essa questão. Geralmente a gente utiliza o piridifenol por um envelhecimento mais intenso, rugas mais profundas, né? Pacientes, claro que quando você tira rugas mais profundas, flacidez um pouco, né? Menos, né? Porque hoje existe tecnologias e procedimentos para tratar flacidez, mas ele é aquele paciente que você vai ter um resultado num único procedimento. É um peeling que tem muitas fases, né? Você vai ter aquela fase das primeiras 24 horas que incha muito, com muita dor. Então, por isso que tem que ter um médico, entendeu? E depois vai ter, depois às vezes forma crostas, e depois fica vermelho e depois mancha. É uma recuperação no total de 6 meses, que você vai ter que acompanhar esse paciente a longo prazo, com várias consultas de retorno. Então não é simples, e você tem que saber tratar essas complicações, né, entre aspas, não são inerentes ao procedimento, que pode acontecer, que é esperado. Então, além, claro, né, do piridifenol ter riscos, às vezes, como a técnica, se você fizer com qualquer técnica, como apareceu lá no vídeo da menina fazendo, parece que ela fez várias lacerações, provavelmente aumentou a penetração do piridifenol e que levou provavelmente a uma arritmia cardíaca que levou à morte do paciente. Existe técnica específica para realizar o piridifenol. Tem que ser feito em ambiente adequado, né? Um centro cirúrgico ambulatorial, pode ser até um consultório, mas um consultório que está preparado com monitorização, com soro fisiológico, não é? E isso não falo só do fenol, para todos os tipos de procedimentos invasivos. Isso a gente tem que falar também da toxina botulínica, dos lasers e também dos preenchimentos à base de ácido hialurônico. Então, procedimentos invasivos podem ter complicações e você tem que saber resolver se acontecer. Doutor, querendo ou não, a gente acaba vendo essas notícias e fica um pensamento de que tem essa busca incessante por procedimentos. A Francisca alertou muito que às vezes é o paciente, como se fosse uma vitrine ali, né, nas redes sociais escolhendo, e isso acaba sendo uma busca pela perfeição, né? E sem pensar às vezes nas consequências, a pessoa vai a qualquer preço e acaba entrando numa situação que ela não esperava ou que ela não imaginava que teria, porque ela só viu ali o antes e o depois bonito. Eu queria que você trouxesse
esclarece para o pessoal a importância de falar com o profissional, de conversar com esse médico, de ouvir esse médico, e que vai sempre buscar a realidade de cada paciente, correto? Então é importante, às vezes, a gente parar de buscar o conteúdo e confiar mais nesse profissional, certo? Ah, com certeza, né? Você tem que ver se aquele profissional ele tá habilitado para fazer aquele procedimento, né? Porque tem muitos aventureiros ou que não assim, tá começando a fazer aquele procedimento, né? Por exemplo, um peeling de fenol, ou fez um curso num final de semana, não tem uma experiência, né, a longo prazo de vários casos. Então a gente tem que ter esse conhecimento. E isso é só na consulta médica que você vai ter essa segurança de escolher o profissional. É difícil, é muito difícil, né? Porque existe, assim, muitos profissionais que acabam levando o paciente, fecham, né? Tem alto índice de conversão, de conversão, né? De fazer o procedimento, né? E às vezes não é um profissional adequado, né? Então acho que é importante também a gente avaliar isso. Francisca, eu queria falar com você, assim, nesse contexto dessa busca pela perfeição estética. O quanto isso influencia na decisão da pessoa em procurar um procedimento desse, às vezes até ignorar uma opinião médica ou alguma coisa do tipo? Eu acho que há diversos fatores, né? Os procedimentos estéticos, eles vêm ao favor, né, dos pacientes que buscam, muitas vezes, melhorar a autoestima, mas, como a gente sempre fala, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Então, a gente precisa identificar sempre, é muito importante esse olhar, assim, qual que é a função? Será que eu estou buscando a perfeição, né? Onde que entra isso? Isso o profissional, ele também vai... É necessário que ele ajude o paciente a identificar quais são essas expectativas e se elas são saudáveis ou não. Porque a gente pode estar entrando em quadros, né? Identificando quadros de transtorno dismórfico corporal, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, né? Nos quais não haverá uma satisfação, né? E que a necessidade é de um outro tipo de tratamento, né? Que não de procedimentos estéticos no momento. Então, esse olhar é muito importante, porque sim, os procedimentos estéticos, eles vêm ao favor, né? Só que esse é um cuidado, porque tem essa linha tênue, onde muitas vezes essa busca da perfeição, ela já é algo patológico. Existem fatores psicológicos que levam alguém a querer fazer tantos procedimentos ou a se igualar com outras pessoas, né? Olha aquela e quer buscar aquilo como meta? Esses fatores psicológicos podem ser a baixa autoestima, sintomas ansiosos, depressivos, bem como os transtornos dismórfico-corporais, né? Que estão muito associados também à depressão e à ansiedade. Então, eles vão... o paciente que por sinal, em média 2,9% da população tem esse diagnóstico, mas ele é subdiagnosticado, na verdade, né? Muitos profissionais não identificam, muitos pacientes não têm, né, esse diagnóstico, mas cada vez mais aumenta. Então, esse fator, ele vai fazer com que o paciente não saia da clínica, que esteja sempre em busca de procedimentos, né, para detalhes que às vezes são imperceptíveis para as outras pessoas, mas a pessoa foca e ela começa a ter comportamentos mais compulsivos, né, em relação a essa busca. E aí é um perigo, né? Não é saudável. Ela se torna viciada em pra procedimento saúde mental, né? A gente vê muito, né? O exemplo clássico é aquele, claro, que tem exageros, né? Aqueles mega uso de preenchimento à base de ácido hialurônico, o QI humano. Um exemplo. O QI humano. Eles querem se parecer com o QI. O jeito, né, muda totalmente, mas nunca vai ficar igual, né? Ou às vezes fica até meio parecido, mas isso é um transtorno mental, né? Que tem que ser, a gente tem que falar, não, eu
eu como profissional médico, eu acho que a grande maioria dos dermatologistas, eles sempre prezam pela naturalidade, né? Já freiei pacientes que querem colocar mais preenchimento, mais toxina botulínica, ou às vezes fazer às vezes, bioestimuladores também, que não tem indicação. Então, a gente acaba freando, entendeu? E hoje, com as redes sociais também tem um lado a favor nosso, que tem muitas pessoas que estão modificadas, e aí ninguém quer ficar. Depois do que aconteceu com o Stênio Garcia e com a Gretchen, né? Todo mundo falou assim, não, eu não quero ficar igual eles, então eu quero ficar natural. Já vem, fala assim, não, então tá, não, a gente não vai fazer isso jamais, porque não é a proposta do nosso trabalho. Né? Eu acho que nós, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos sempre trabalhar e incentivar para que os nossos pacientes desenvolvam a autoaceitação, né? E aceitem também o processo natural da fase da vida, do envelhecimento, né? E sempre buscando a autenticidade. Lembrando que a autoestima, na verdade, ela é algo que a gente não vai encontrar numa imagem, numa beleza externa, mas sim na forma como nós nos vemos, nós nos valorizamos, nós lidamos com os outros também, né? E aí a gente começa a resgatar a nossa autenticidade e conseguir enxergar a beleza que cada um tem e que é muito diferente. Não dá pra gente se encaixar em padrões, né? Não, com certeza. Todo mundo tem que ter um pouquinho de ruga, né? É normal, né, doutor? É normal, é natural. Natural. Você tem que ter, com o passar do tempo. Você vai chegar nos 80 anos sem ruga, né? Não faz sentido, né? Só a Jane Fonda, que tá maravilhosa. Não sei depois do linfoma dela, que ela teve um linfoma, e sempre ela tá maravilhosa, né? Linda, maravilhosa. Mas até ela tem ruga. Né? Então, mas tem gente que não quer ter isso, né? Quer eliminar por completo. E aí acaba exagerando, né? No excesso desses procedimentos. A gente tem que orientar bem esses pacientes. Gente, tá vendo? Falar com quem entende do assunto faz toda a diferença. Eu queria, caminhando pro final da nossa conversa já, o tempo passa rápido, né? Doutor Alexandre, eu queria que o senhor falasse aí, para fechar, um pouco sobre qual a importância, né, das pessoas tomarem esses cuidados em relação a procedimentos altamente invasivos e também a elas respeitarem os limites e entenderem que o envelhecimento é parte do processo. Eu vou puxar a sardinha dos médicos, né, assim, da classe médica, mas eu acho, não é questão de puxar a sardinha, mas é questão de segurança para o paciente. Né, de segurança, sempre tentar fazer esses procedimentos com um profissional médico, porque a gente vai saber reverter qualquer um desses, de uma complicação. Complicação, se você faz procedimento, você pode ter complicação, assim como aconteceu com o fenol, ou assim que o fenol pode ser cardiotóxico, nefrotóxico, você vai saber o que está acontecendo ali com o paciente na hora da aplicação, né? E saber reverter isso. E assim serve para os outros procedimentos. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Para o paciente, ele tentar procurar, pesquisar, né? Ver se aquele médico tem essa competência, né? De fazer aquele procedimento. E é isso, né? Tentar sempre ter esse discernimento, né? E Francisca, como que o que você recomenda, né, para ajudar as pessoas a encontrarem esse equilíbrio saudável entre cuidar da aparência, mas manter também uma boa saúde mental? Bom, são os cuidados, né, em saúde mental e que nesse sentido que a gente está conversando, é muito importante a pessoa ter consciência, assim, da função, né, de estar buscando o procedimento, o grau de satisfação que ela tem, principalmente com a vida dela, com a autoestima, as expectativas que ela tem, porque se ela começa a perceber que nunca é bom o suficiente, por exemplo, né, talvez não seja ali o ponto de atenção que ela precisa ter. Não é e sim num outro lado da autoestima dela, da visão que ela tá tendo sobre si, né? De repente,
em outros cuidados mesmo, né? Buscar apoio psicológico, muitas vezes se faz necessário, e até um encaminhamento feito pelo dermatologista, pelo cirurgião plástico, que vai estar identificando algum tipo de transtorno, né? E às vezes o paciente ele precisa passar por uma avaliação psicológica, né? Até quando existe essa dúvida se realmente o paciente ele está preparado, se realmente é isso que vai atender a necessidade do paciente. Lembrando que a gente está falando aqui que cada caso é único, né? E o olhar para isso. Lembrando que a gente precisa sempre pensar também, poxa, eu me aceito como eu sou? Será que eu estou querendo mudar quem eu sou? Né? Será que eu estou querendo me comparar? Será que é justa essa comparação que eu faço com outras pessoas? Ou eu tento me melhorar, né? Eu quero evoluir, seja como pessoa, seja fisicamente, esteticamente, dentro de um padrão realista, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. É uma coisa também que é o tema, que é o fenol. Eu não quero demonizar o fenol. Fenol, importante, quando bem indicado, quando bem realizado, com as técnicas adequadas, em ambiente adequado, ele tem resultados maravilhosos. Então, a gente tem que levar isso, a população não tenha medo do fenol, mas procura o médico para saber se você tem indicação do fenol, porque às vezes você não tem, às vezes você tem, né? Mas quem vai dizer isso é o médico, em conjunto com você. No caso da cicatriz de acne, pode ser tratado com fenol? Pode. Às vezes a gente tem técnica específica, hoje o fenol tem concentrações diferentes, né? Existe, na verdade, eles falam fenol mais light, mas o fenol, independente da concentração, ele pode também ter complicação. Mas quando realizado de forma adequada e técnica adequada. Então é importante falar isso. Recado importantíssimo, doutor, de que o problema não está no procedimento, mas sim na forma como a gente vai conduzir, se isso está para o caso adequado, se é indicado para aquela pessoa e no ambiente o profissional que está realizando, né? Muito obrigada, doutora Alexandre, muito obrigada, Francisca, conversa importantíssima. O Cuidar de Você está sempre de portas abertas para vocês dois, que já são nossos parceiros aqui de longa data. E assim nós concluímos a nossa conversa de hoje. Eu agradeço a vocês por sintonizarem e participarem desse bate-papo, que sem dúvidas foi muito esclarecedor. E se você tiver perguntas adicionais ou sugestões para os nossos futuros episódios, vá até as nossas redes sociais. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio e seguir o nosso canal no YouTube. Até a próxima!